mundo saturado de informações, eu observo você sendo atravessado por vozes o tempo todo. Notícias, opiniões, alertas, promessas, interpretações, tudo pede sua atenção ao mesmo tempo. E talvez, em meio a esse fluxo constante, algo em seu interior sussurre uma pergunta silenciosa. Como discernir quando tudo parece urgente? Quando cada palavra exige reação imediata, onde a sabedoria encontra espaço para respirar? Caminhe comigo por esta observação. Nas Escrituras, o discernimento nunca nasce do excesso, mas do cuidado. Abra sua Bíblia e leia comigo em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Repare na ordem dessas palavras. Primeiro, examinar. Depois, reter. Não há pressa aqui. Há atenção. Há responsabilidade interior. Poucos percebem que este versículo não incentiva desconfiança, mas maturidade. Veja como, ao longo da história, o ser humano sempre conviveu com muitas vozes. Em Provérbios 14:15b está escrito: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Observe esse contraste com calma. Dar crédito não exige esforço. Atentar exige presença. Discernir é um ato de amor pela verdade, não um gesto de medo diante do erro. Quando você percorre o mundo digital, note como muitas mensagens se alimentam da urgência. Elas não pedem reflexão, pedem reação. Mas eu lhe pergunto com ternura: desde quando a verdade precisa correr para ser verdadeira? Leia comigo em Tiago 1:19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Existe um ritmo aqui que quase ninguém pratica. Ouvir vem antes de falar. Silenciar vem antes de concluir. Há um detalhe que raramente é observado. Discernimento não é saber tudo, é saber pesar. Em Hebreus 5:14, está escrito que o discernimento pertence aos que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Não é dom instantâneo, é exercício, é caminho, é aprendizado diário no meio das ambiguidades. Enquanto o mundo oferece respostas rápidas, as Escrituras oferecem perguntas que amadurecem a alma. Em Salmos 119:6-5, você lê: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repare, lâmpada para os pés, não holofote para o horizonte inteiro. A luz suficiente para o próximo passo, não para controlar o futuro. Talvez o discernimento que você busca não esteja em consumir mais informações, mas em aprender a pausar diante delas, em perguntar silenciosamente antes de aceitar ou repetir: isso produz vida em mim? Guarde essa pergunta com você. Ela não exige resposta imediata, apenas atenção contínua. Permaneça comigo mais um pouco neste caminho de observação. Há algo que preciso lhe mostrar com cuidado. Discernimento não diz respeito apenas ao que você escuta fora, mas ao que acontece dentro de você enquanto escuta. Poucos percebem isso. Muitas informações entram pelos olhos e ouvidos, mas nem todas encontram o mesmo terreno no coração. Algumas encontram pressa, outras feridas, outras desejos não percebidos. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4:23 e leia devagar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe esta palavra, guardar. Não é isolar nem endurecer, é vigiar com amor. O discernimento começa quando você percebe que nem toda informação merece acesso irrestrito ao seu interior. Veja como, nas Escrituras, o coração nunca é tratado como frágil demais para o mundo, mas precioso demais para ser exposto sem cuidado. Leia comigo em Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis. Não diz apenas o que você ouve, mas como. Existe uma maneira de ouvir que gera vida e outra que gera confusão. A diferença não está na informação, mas na postura interior. Quando tudo é consumido sem filtro, o coração se torna pesado. Ansiedade cresce, esperança se dilui e a clareza se perde.
Observe o que está escrito em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Repare que não é uma lista de proibições, mas um convite a escolher onde repousar a mente. Discernir é escolher onde permanecer. Há um ponto quase nunca comentado: nem toda a verdade precisa ser absorvida no mesmo momento. Em Eclesiastes 3:1, você lê: tudo tem o seu tempo determinado. Até a verdade, quando recebida fora do tempo interior, pode se tornar peso. Por isso o silêncio também é uma forma de sabedoria. Ele prepara o solo. Observe comigo o mundo ao seu redor. Quantas pessoas falam muito, mas compreendem pouco? Quantas reagem antes de escutar? Leia comigo em claro Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O discernimento ensina a escutar até o fim, o outro, o contexto e até o próprio coração. Eu não o convido a se afastar do mundo, mas a caminhar por ele com atenção interior. Entre Romanos 12:2, está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Note, não é fuga, é renovação. A mente renovada aprende a discernir sem se perder. Talvez a pergunta mais importante não seja: isso é verdade? Mas, o que isso está produzindo em mim agora? Observe essa resposta com honestidade. O discernimento cresce quando você aprende a escutar os frutos antes de aceitar as palavras. Observe comigo um aspecto que quase nunca recebe atenção. Discernir não é apenas separar o certo do errado, mas aprender a reconhecer o espírito que sustenta cada palavra. Há discursos que parecem corretos, mas geram inquietação. Outros soam simples, mas produzem paz. O discernimento amadurece quando você aprende a perceber o que permanece depois que a informação passa. Leia comigo com atenção em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Repare que não falo aqui de aparência nem de eloquência, mas de frutos. Frutos levam tempo para se revelar. Por isso, o discernimento exige paciência. O imediatismo quer conclusões rápidas. A sabedoria observa processos. Veja como nas Escrituras a verdade nunca se impõe pelo volume da voz. Em 1 Reis 19:12, Elias não me encontra no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Poucos percebem isso quando buscam respostas. Nem tudo que é intenso é profundo, nem tudo que é calmo é vazio. Quando você se expõe continuamente a mensagens carregadas de medo, seu interior aprende a viver em alerta constante. Observe o que está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Discernir também é reconhecer quando uma informação rouba o equilíbrio que sustenta a alma. Há algo ainda mais sutil. Em João 10:10, você lê que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, enquanto eu vim para que tenham vida. Repare, nem tudo que rouba o que é essencial o faz de forma evidente. Às vezes, o roubo acontece na esperança, na clareza, na capacidade de confiar. O discernimento protege o que é vital. Leia comigo em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Observe esta expressão, sutilezas. Nem todo engano é grosseiro. Alguns se apresentam como sabedoria. Por isso, discernir não é suspeitar de todos, mas aprender a reconhecer os caminhos invisíveis que conduzem o coração. Veja como o mundo valoriza certezas rápidas, mas em Provérbios 2:6 está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria não nasce do acúmulo, mas da escuta atenta. Ela cresce em quem se dispõe a aprender continuamente. Talvez o discernimento esteja menos em responder e mais em permanecer atento ao que cresce dentro de você após cada palavra ouvida.
Pergunte-se com calma: isso me conduz à vida, à paz, ao amor? Os frutos respondem antes das explicações. Caminhe comigo mais profundamente agora. Há um ponto sensível que poucos gostam de observar. O discernimento também revela o que estamos dispostos a ouvir. Muitas vezes, não escolhemos informações, escolhemos confirmações. O coração inclina o ouvido antes mesmo que a mente perceba. Por isso, discernir exige honestidade interior. Leia comigo com atenção em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não leia isso como condenação, mas como convite à vigilância amorosa. O coração humano sente, deseja, teme, e tudo isso influencia a forma como interpretamos o mundo. Discernir é aprender a reconhecer essas inclinações sem se deixar governar por elas. Observe agora estas palavras em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Repare que não é um chamado à ignorância, mas à humildade. Há limites no entendimento humano. Reconhecê-los não enfraquece a fé, aprofunda-a. O discernimento nasce quando você aceita que nem toda certeza pessoal é verdade absoluta. No mundo ao seu redor, perceba como as pessoas se agrupam em ideias semelhantes, repetem as mesmas narrativas e rejeitam o que as confronta. Mas leia comigo em parte Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, senão em que se manifeste o seu coração. Discernir é permitir que o entendimento transforme o coração, e não apenas que o coração se manifeste sem exame. Há algo libertador nisso. Que em Salmos 26:2, você lê: Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha o meu coração e a minha mente. Poucos fazem essa oração em silêncio. Ela exige coragem. Discernir começa quando você permite ser examinado, quando aceita que algumas convicções precisam amadurecer, ser ajustadas ou até deixadas para trás. Veja também em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O exame interior não é fim em si mesmo. Ele conduz ao realinhamento, à volta, ao reencontro com o eixo da vida. O discernimento não aponta dedos, ele reposiciona o caminhar. Talvez você perceba agora que discernir não é apenas filtrar informações externas, mas iluminar motivações internas. Pergunte-se com sinceridade: por que essa palavra me atraiu tanto? O que ela toca em mim? Nessas perguntas silenciosas, a sabedoria encontra espaço para crescer. Permaneça comigo até este ponto final de observação. Depois de tudo o que foi visto, talvez você perceba que o discernimento não é uma técnica, mas um modo de viver. Ele não se manifesta em momentos extraordinários apenas, mas nas escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis. É no cotidiano que ele se fortalece ou se enfraquece. Leia comigo com calma em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que não se trata de possuir a verdade, mas de conhecê-la. Conhecer nas Escrituras é caminhar junto, é permanecer, é permitir que algo transforme você por dentro. A verdade que liberta não grita, ela esclarece. Veja também o que está escrito em Salmos 25:4-5. Faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Repare, caminhos e veredas, não atalhos. O discernimento não promete respostas imediatas, mas direção segura. Ele não remove todas as dúvidas, mas ensina a caminhar, mesmo quando elas existem. No mundo que exige posicionamentos rápidos, talvez o maior ato de sabedoria seja aprender a esperar. Em Isaías 30:21, você lê: Este é o caminho, andai por ele. A voz não empurra, não confunde, não pressiona. Ela orienta com clareza suficiente para o próximo passo. Discernir é reconhecer essa voz no meio de tantas outras. Observe ainda estas palavras em Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
A luz começa no olhar, no modo como você observa o mundo, as pessoas, as informações. Quando o olhar é treinado pela verdade e pelo amor, até o caos se torna mais compreensível. Talvez você tenha começado esta reflexão com perguntas sobre excesso de informações, ruído e confusão. Agora, silenciosamente, algo pode estar se reorganizando dentro de você. Não uma resposta fechada, mas uma disposição nova. Ouvir com mais cuidado, reagir com mais calma, escolher com mais consciência. Se desejar, compartilhe nos comentários qual pergunta ficou ecoando em seu coração após esta caminhada. Às vezes, não é a resposta que transforma, é a pergunta certa, guardada no tempo certo, que começa a iluminar o caminho.